Buda, compaixão para com os animais, com Giancarlo Salvagni, que sou eu. Muito bem, então hoje nós vamos falar de como o Buda valoriza a vida, a manifestação da vida entre todos os seres. E para isso eu vou ler assim textos muito breves, muito curtinhos. Vamos ao primeiro. De todas as qualidades que ele manifestava, ele, o Buda, Siddhartha, nenhuma era tão evidente quanto sua forte compaixão. Ainda criança, impediu um servo do palácio de matar uma cobra a pauladas. Sabia reconhecer a dor alheia e desejava profundamente que todos estivessem bem. Assim, convenceu o homem que o correto era liberar aquela serpente de volta na floresta, o seu devido lar. Siddhartha, um pouco mais velho, salvou um cisne abatido por uma flecha. Seu primo Devadatta, cruel e inclinado à matança de animais, atirava por diversão nos pássaros que voavam. Ao ver um cisne sendo atingido, Siddhartha correu e tomou-o nos braços. Devadatta, nervoso pela intromissão do primo, queria que o cisne ferido ficasse para si. Siddhartha negou. Um argumentava que a ave lhe pertencia porque a havia abatido. O outro que deveria ficar consigo porque a salvara. Ciente de que Devadatta mataria o cisne, o príncipe não o entregou. Foram ambos aos ministros da corte para que julgassem o caso. Siddhartha argumentou: neste mundo, aqueles seres que se odeiam vivem naturalmente separados. Mas aqueles que se gostam vivem próximos. Eu gosto desse cisne e ele de mim, porque eu salvei e cuidei de seus ferimentos. Mas Devadatta deseja-lhe mal e o cisne não tem vontade alguma de ir com ele. Por isso, nada mais justo e natural que ambos sigam caminhos separados. Então a gente vê que o Buda, Siddhartha, já desde criança, ele manifesta respeito pela vida animal, valoriza a vida animal e a abordagem dele implica em reconhecimento da consciência do animal, a vontade do animal, gostar, não gostar, afinidade, se aproximar e se afastar. Então o Oriente tem uma visão muito diferente da nossa, do Ocidente, da nossa ciência, do que é consciência do animal. Tá? Aqui no Ocidente, não concebemos que o homem possa reencarnar-se como animal, mas no Oriente isso é conhecido. Quem está certo? Não sei, absolutamente não sei. Tá? Mas reconhece-se o animal como uma consciência. Isso é fato. Tá? Então, vamos ver mais um episódio, que é o seguinte. Siddhartha, então, cresceu protegido no palácio, como numa gaiola dourada, para não entrar em contato com os conflitos da vida. Por quê? Porque o pai, o rei de Kapilavastu, tinha medo que o filho abandonasse a sucessão do trono para resolver os problemas da vida, porque havia uma profecia de que ele seria um grande líder espiritual. Então, ele sempre foi criado afastado de tudo e de todos, só vivendo no mundo dourado de uma gaiola dourada. Para consolidar essa situação, então o rei quis casá-lo com Yasodhara. E no casamento, o pai de Yasodhara exigiu uma prova, né, para mostrar quem seria capaz de desposá-la. E é dessa prova que nós vamos falar agora. Vamos lá? A disputa final ficou resumida a um desafio. Quem conseguisse montar num cavalo negro enfurecido, jamais montado antes, seria vitorioso.
Não demorou muito para que todos assistissem, assustados, príncipes e candidatos sendo atirados pelo ar. Aniruddha, primo de Siddhartha, melhor cavaleiro do reino, conseguiu subir habilidosamente as costas do cavalo, aprumou-se e foi mordido. O cavalo o apanhou pela boca e atirou-o ainda mais longe. Sem intervenção dos guardas, Aniruddha teria sido morto pelo selvagem animal. Ninguém acreditava que Siddhartha pudesse fazer melhor do que seu primo, Aniruddha. Mas Siddhartha foi adiante. Diferentemente dos demais, ele abordou o cavalo com extrema gentileza e amorosidade. Aproximou-se pacificamente e então, conversando com o cavalo feroz, afagou-lhe as orelhas. Em alguns poucos instantes, o feroz cavalo negro já não parecia tão feroz, mas parecia um novo amigo de Siddhartha. Espontaneamente, o príncipe subiu e cavalgou o animal sem obstruções. Tanto Siddhartha quanto o cavalo estavam tranquilos. Então, vemos mais uma demonstração de como Siddhartha, ainda não iluminado, ainda não o Buda, mesmo assim, ele já tinha a semente da compaixão e do reconhecimento de todos os seres como consciência. Então há uma relação de respeito, de reconhecimento. Ele simplesmente conversa com o cavalo. E mais, o cavalo entende, acata, cede e permite ser montado. Então, fica assim um pouco estranho dizer que os animais não têm consciência, tá? Então, essa é a abordagem do Buda, não é nem sequer a minha. Então, vai mostrando a história como ele vai se deparando com os animais. E para finalizar, mais uma passagem também antes dele se iluminar, mas já mais maduro, já renunciante, já tendo deixado o castelo do pai. Nós vamos ver uma passagem muito interessante agora. Vamos lá. Seguindo sua jornada, observou uma densa nuvem de poeira que subia no horizonte. Pastores conduziam um grande número de cabras e ovelhas. Siddhartha estranhou o fato. Ao perguntar o que se passava, os pastores explicaram. O rei fará hoje um grande sacrifício de centenas de animais. Por isso estamos levando essas cabras e ovelhas. Ao que Siddhartha respondeu: irei com vocês. Durante o caminho, ele ajudou um pequeno cordeirinho machucado que mancava ao andar. Quando chegaram, o rei Bimbisara já os aguardava, cercado por adoradores do fogo que entoavam hinos, preparados para começar o sacrifício dos animais, que tinha por objetivo atrair bons auspícios para o reino de Magadha. Siddhartha rapidamente os deteve. Majestade, não permita que destruam a vida destes animais. A vida é preciosa. Uma vez destruída, não pode ser recuperada. Dirigindo-se a todos, ele explicou: por que tanto trabalho apenas para ferir esses seres amigáveis? O sofrimento da doença, velhice e morte já se encarregará de levar suas amadas vidas naturalmente. Ademais, se os seres humanos desejam misericórdia, devem agir com misericórdia também. Por causa e efeito, aqueles que ferem serão feridos. Por isso, se estamos buscando bem-aventurança futura, não faz sentido nenhum ferir outras criaturas. Afinal, se alguém semeia tristeza e sofrimento, como colherá frutos de outra qualidade?
Então, aqui, a essência do ensinamento budista, que prega o respeito pela vida, né? A vida é Deus. Eu estou usando termos cristãos, mas a minha intenção é fazer uma ponte entre o budismo e o cristianismo, como faz o Masaharu Taniguchi, e uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, como fazem Joel Goldsmith e Eckhart Tolle. Então, a vida é Deus e permeia tudo, tudo, toda a criação. Então, ele reconhece a vida e ele diz com toda clareza que quem ferir será ferido. Assim como Jesus diz que quem ferir pela espada, morrerá pela espada. Ele diz também que por causa e efeito, lei do karma, nós pagaremos, né, pela nossa crueldade. Então, segundo o ensinamento budista, não é o ensinamento de Giancarlo, é o ensinamento budista, se nós temos no mundo guerra, fome e crueldade, é devido a vários motivos, mas um deles, e um deles muito sério, é porque nós não nos harmonizamos com os outros seres e os tratamos com crueldade. Então nós estamos colhendo essa crueldade como efeito. Então as guerras no mundo não vão cessar enquanto essa questão não for resolvida. Isso é pregado pelo Buda. Repito o que ele disse. Se os seres humanos desejam misericórdia, devem agir com misericórdia também. Por causa e efeito, lei do karma. Aqueles que ferem serão feridos. Se estamos buscando bem-aventurança futura, não faz sentido nenhum ferir outras criaturas, quaisquer que sejam. Afinal, se alguém semeia tristeza e sofrimento, como colherá frutos de outra qualidade? Então ele diz que nós estamos semeando tristeza e sofrimento. Cabe a nós reconhecer a vida como um todo, né? A vida é o próprio Deus. A vida se manifestando de infinitas formas. E cabe a nós reconhecer essas formas, reverenciar essas formas, reconhecer Deus em todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, assim como ele se manifesta e se revela para nós como vida. Então, a defesa dos animais é um ponto primordial na doutrina budista. A vida é sempre preciosa. A vida é o próprio Deus. Tá bem? Bom, muito bem. Então, esse era o recado de hoje. Agradeço, agradeço, agradeço.